tarde. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bem-vindos. E eu vou fazer, então, as apresentações que eu não fiz antes do filme. Então, o nosso convidado de fora é o Pier Paolo Bottini, que é advogado e professor de Direito Penal da Universidade de São Paulo, uma pessoa de muita experiência, que está muito por dentro do cenário que está acontecendo no momento. O Bernardo Tanis é nosso colega aqui da sociedade, foi o editor anterior da Revista Brasileira de Psicanálise. Hoje é um dia simbólico, né? É o Dia da República, e espero que isso, de alguma maneira, esteja no ar entre nós. A gente está vivendo tempos tão obscuros, de um cenário de crise lá fora e aqui dentro. Então, eu espero que a lembrança da República seja um fato auspicioso, que a gente está mergulhado num mar de lama, seja metafórico, seja real, com o rompimento da barragem. Então, está tudo muito difícil. E eu acho que o que mais falta, num momento como esse, é a capacidade de pensar. E esse ciclo que nós levamos esse ano todo nos deu a oportunidade de conversar sobre corrupção nas suas mais variadas expressões, e filme é o que não falta para ilustrar. Bom, então, vamos começar pelo Pier Paolo. Boa noite a todos. Acho que eu queria agradecer a Liana pelo convite de debater com vocês mais do que esse filme, mas eu acho que uma série de temas que são bastante importantes. Eu acho que o filme é uma chamada para que a gente possa discutir uma série de temas que são, ao mesmo tempo, importantes, mas que também fogem do lugar comum. Então, acho que a ideia é a gente fazer um debate sobre uma temática bastante polêmica, bastante atual. Queria cumprimentar o Bernardo também e todos os presentes e parabenizar por essa iniciativa de vocês. Eu na verdade, sou advogado criminalista, então, em geral, eu sempre faço o papel um pouco do contraditório, um pouco da ampla defesa. Então, quando a gente faz, e sempre que eu vou em debates onde a gente acaba discutindo a corrupção, que acaba discutindo todos esses escândalos, eu acabo fazendo um pouco o papel de advogado, que é insistir de que, mesmo que seja importante que nós estejamos investigando tudo isso, revelando tudo isso e punindo as pessoas, sempre insistir a importância de que se respeite o Estado Democrático de Direito, as garantias legais e assim por diante. Então, a minha ideia é trazer um pouco isso e partir do filme para que a gente discuta um pouco o que está acontecendo hoje, essa sensação de, ao mesmo tempo, de impunidade e de movimentação intensa da máquina repressora do país. Eu, na verdade, de início, quando vi o filme, fiquei muito tentado a fazer algumas considerações até psicológicas, desse sujeito de deixar essas pistas, essa aflição dele de ser chamado de criança, de bambino, mas a minha esposa, a Luana, ela me proibiu terminantemente de fazer qualquer consideração sobre isso, porque, evidentemente, não é a minha área e vocês têm uma capacidade muito maior de fazer. Então, o Bernardo provavelmente vai fazer isso. Não vou me aventurar nessa seara, porque certamente não tenho competência para isso, mas eu sei que tema tem de sobra nesse filme para tratar disso. Bom, eu quero tratar do outro lado, e principalmente do tema central do filme, que é essa impunidade e essa proteção corporativa, essa proteção que existe dentro das instituições públicas. E, claro, fazer um paralelo com o Brasil atual. Mas tentar fazer um paralelo fora do simplismo, porque a gente poderia dizer que não, no Brasil vigora a impunidade, as pessoas que são do governo, elas têm uma proteção maior, a lei não se aplica de maneira igual a todo mundo. Mas eu acho que a questão talvez seja um pouco mais diferente e um pouco mais complexa. Em primeiro lugar, porque não me parece, eu discordo que no Brasil atual nós tenhamos uma realidade em que os membros do governo, as pessoas do governo, elas estejam isentas da aplicação da lei
ou que vigore uma impunidade. Eu acho que cada vez mais é o contrário. Eu acho que as pessoas que estão no governo, e até por um amadurecimento democrático, por um amadurecimento institucional, que o Brasil vem tendo desde 1988, desde da nova Constituição, as pessoas que estão no governo sofrem, sim, o rigor da lei, elas são investigadas e mais, às vezes são investigadas mais intensamente justamente porque estão no governo. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, olha, eu não quero ir para o governo de jeito nenhum, porque o Ministério Público, ninguém sai do governo sem pelo menos 10 ações civis públicas e assim por diante. Então, eu acho que nós caminhamos para um amadurecimento institucional, nós caminhamos, sim, para instituições como o Ministério Público, como a polícia, que coloquem à luz e investiguem membros do governo. Mas eu acho que o filme não trata disso. Ele trata de uma proteção não intergovernamental, mas uma proteção institucional, ou seja, as corporações se protegendo, as corporações criando um contexto de impunidade. E aí sim eu acho que isso acontece. Isso acontece no Brasil e acho que acontece em qualquer lugar do mundo. Então, se a gente observar a Polícia Federal, é evidente que é muito difícil você ver um policial federal investigando outro policial federal. Ou alguém do Ministério Público investigando alguém do Ministério Público. Ou alguém do Judiciário investigando alguém do Judiciário. Não porque as pessoas tenham qualquer tipo de zelo pela impunidade, mas sim porque há, e isso é natural, uma proteção corporativa. Tanto que os poucos casos em que tais autoridades são investigadas no Brasil é quando estas pessoas atentam contra a própria instituição. Ou, claro, em casos muito escandalosos. Mas eu posso dizer, por exemplo, no caso do Judiciário, quantas vezes o Conselho Nacional de Justiça investigou profundamente os juízes. E veja, eu não digo isso porque o Conselho Nacional de Justiça não tenha pessoas competentes e muito dedicadas, mas é claro que há um cuidado para não expor, é claro que há um zelo. Agora, é claro que existem exceções, ou seja, quando um juiz ele afronta as instituições, quando a própria instituição, quando o juiz desafia a própria instituição, então você tem esse tipo de investigação. Então, o que eu quero dizer é que o que existe, sim, é uma proteção corporativa, uma proteção institucional que gera um problema muito sério, e nós estamos vendo isso nas investigações atuais, que é justamente a guerra entre as instituições. Então, você tem uma instituição que é a polícia, que gera uma guerra com a instituição Ministério Público, que gera uma guerra com as instituições congêneres. Então, muitas vezes, o grupo corporativo dos agentes policiais não gosta do grupo corporativo dos delegados, e eles criam uma espécie de guerra interna que tem raízes numa estrutura institucional, tem raízes corporativas, mas isso acaba afetando as próprias investigações. Então, a gente percebe, e a gente pode usar aqui como exemplo a própria Lava Jato, mas talvez um dos grandes calcanhares de Aquiles na Lava Jato seja uma gravação que foi feita dentro de uma cela, provavelmente, ou pelo menos o que se diz na imprensa, porque esse inquérito nós não temos acesso, mas que pode ter sido criada por alguém da polícia. Ou seja, essa situação e o descobrir isso e o revelar isso veio de uma certa disputa entre corporações. Então, o que eu quero dizer é que, efetivamente, existe uma proteção corporativa e essa proteção ela cria uma luta entre essas corporações e isso, sim, pode afetar uma investigação, pode afetar o andamento de alguma questão. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante da gente discutir. Existe essa situação. Em segundo lugar, eu acho que algo que fica claro nesse filme, e a gente também pode fazer um paralelo muito evidente com o Brasil de hoje, é a utilização da mídia como um instrumento importante em diversos sentidos. Então a gente percebe, e eu digo isso na própria advocacia criminal, a gente percebe que as instituições públicas cada vez mais se utilizam da mídia. Uma é evidente para divulgar e para propagandear os seus feitos, mas de outra forma também para criar e para consolidar teses, seja de acusação, seja de defesa. O que a gente percebe na prática, e a gente vê no filme, quando ele chama o jornalista e ele diz, olha, eu te dou uma informação, então eu digo de detalhes da investigação, mas olha, fale do marido, fala disso, fala daquilo. Então você tem uma troca de informações sigilosas pela consolidação de determinadas versões. E isso é uma prática recorrente. Então o sujeito solta uma gravação, um e-mail, uma gravação telefônica, que é algo que deveria ser protegido pelo mais absoluto sigilo, e isso vai para o Jornal Nacional. É evidente que isso não é apenas um apreço à publicidade
ou apenas uma vontade de demonstrar para o público que aquilo está acontecendo, mas muitas vezes uma troca para consolidar determinada versão. E isso realmente acaba acontecendo. Nós vemos isso em diversos casos concretos. E isso vem também aliado a eu vou dizer, um problema da própria imprensa, aonde, eu não sei se por razões econômicas, eu não sei se por razões estruturais, mas a gente vê a imprensa cada vez mais afastando bons profissionais, e a gente vê que vira e mexe esses jornais demitem bons jornalistas e profissionais, e você acaba ficando com equipes muito pequenas para apurar esse tipo de caso. E quanto menor a equipe, menos tempo essas pessoas têm para apurar, e aí maior a importância da relação com aquela autoridade que vaza uma informação A, B ou C, porque você não tem tempo de apurar, você não tem tempo, e a gente convive com jornalistas em Brasília, e a gente percebe que antes você tinha um jornalista cobrindo o escândalo A, B e C, e agora você tem um jornalista cobrindo 10 escândalos. Qual é a estratégia para esse sujeito conseguir fazer o trabalho sobre-humano de cobrir 10 escândalos? Ele ter o contato com algumas autoridades públicas e, efetivamente, repercutir essas informações. E eu digo isso porque, se a gente comparar a cobertura que a imprensa fez, por exemplo, do Mensalão, para a cobertura que a imprensa está fazendo da Lava Jato, a gente já vê como isso afetou significativamente. Na cobertura do Mensalão, você tinha cada jornal importante, cada revista importante tinha um profissional de imprensa que acompanhou todas as sessões do Supremo Tribunal Federal do Mensalão. Então, eles ouviram tudo o que estava acontecendo lá. Então, você tinha matérias muito mais condizentes com a realidade. Agora, na Lava Jato, você não tem, você tem pouquíssimos profissionais que estão dedicados à Lava Jato. O sujeito está fazendo 15 coisas ao mesmo tempo. É claro que a cobertura ela é menos profunda, e, ao ser menos profunda, ela precisa desse relacionamento mais próximo com as autoridades. Então, a gente percebe aqui essa utilização, essa estratégia de utilização da imprensa que está demonstrada no filme, e ela vem amplificada por essa crise econômica que a imprensa vem fazendo, essa falta de profissionais. Eu não vou demorar muito, vou falar só mais 2 pontos que eu acho que é interessante a gente fazer um debate. Eu acho que um terceiro ponto do filme que me chamou a atenção é essa confusão entre o crime e o moralismo. Ou seja, ele fala, e quando ele vai expor naquele momento, ele diz, olha, nós aqui temos tantos mil homicídios, tantos mil roubo a bancos, e tantas mil prostitutas, e tantos mil homossexuais, e tantos mil grevistas. Ou seja, ele faz uma confusão e coloca questões morais com questões de crime. E vejam, isso não é tão distante. É claro que a gente está num país muito mais plural e muito mais democrático, mas, de qualquer forma, essa confusão entre crime e moralismo ainda é muito comum. A gente vê, por exemplo, na Lava Jato, que alguns dos agentes, e eu aqui não vou ficar nominando, porque a gente não precisa fazer isso, mas eles pregam religiosamente o combate à corrupção. E eu não estou dizendo isso do ponto de vista simbólico. O sujeito vai na igreja e fala, nós temos uma missão que é combater a corrupção. Eu não tenho nenhum problema com o sujeito ter a religião A, B e C, mas eu acho que quando você transforma o combate à corrupção institucional numa missão religiosa, você pode ensejar e acreditar que os fins justificam os meios. Então, me preocupa muito essa confusão. Eu acho que o ataque à criminalidade, à investigação, ela tem que ser feita de forma institucional e nos limites institucionais. Porque a gente não pode, de maneira nenhuma, confundir isso com uma guerra religiosa, seja ela qual for. Um quarto problema que permeia o filme todo, e eu acho que a gente tem hoje uma questão muito intrigante, instigante, que é a questão da delação premiada e a forma como as delações são feitas. Então, no filme a gente vê várias vezes uma espécie de arrancar a delação do sujeito, principalmente naqueles interrogatórios. O Instituto da Delação Premiada talvez seja uma das questões mais controversas hoje no Brasil. E eu não vejo tanta diferença em alguns casos concretos com o que foi demonstrado aqui. É claro que de uma forma um pouco mais sutil, de uma forma um pouco menos evidente, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse instituto. Eu sempre defendi a delação premiada, eu acho que é um instituto importante, eu acho que ele tinha que ser previsto em lei, ao contrário de boa parte dos meus colegas advogados criminalistas, eu sempre achei que é um instrumento legítimo, desde que regulamentado.
Eu acho que a gente não tem que confundir essa delação premiada com aquela delação da época do regime militar, em que o sujeito, então, ele era torturado e ele entregava os seus colegas e assim por diante. A gente está falando aqui de crime organizado, de uma delação controlada pelo Estado e, em tese, limitada e regulamentada em lei, onde o sujeito, então, ele delata aqueles que, junto com ele, cometeram o crime organizado. Qual é a minha preocupação em relação à delação? E deixo muito claro que eu sou a favor do Instituto para que não tenha nenhum tipo de contaminação nessa minha crítica, mas delação premiada é quando um sujeito que faz parte de uma organização criminosa, ele diante de qualquer motivação, e não precisa ser uma motivação espontânea, ou ele com medo de ser preso, ou ele por qualquer motivo, ele então colabora, ele confessa o crime, traz o que ele sabe a respeito do crime, e em troca então ele tem uma série de benefícios que podem ir desde o perdão judicial até uma diminuição significativa da pena, até uma transformação no regime de pena. É uma grande negociação, é uma espécie de contrato que a pessoa faz com o Ministério Público ou com a polícia. O problema da delação é justamente a forma de obtenção dessa vontade de colaborar. Ou seja, é claro que o sujeito faz isso porque ele está com medo de ser preso, ou porque ele quer sair da prisão. É evidente que ninguém faz delação, ou poucos fazem, porque se arrependem espontaneamente da prática daquele crime. Agora, daí a você utilizar uma prisão preventiva, eu não estou falando que isso aconteceu no caso da Lava Jato, apesar de um dos procuradores ter colocado isso no papel, no recurso do tribunal. Mas, de qualquer forma, eu não vou entrar aqui no caso concreto, mas eu acho que tem que ter muito cuidado para que as delações elas não sejam extraídas, elas não sejam obtidas através de métodos de tortura. Porque eu não estou falando da tortura física, eu não estou falando da tortura corpórea, mas eu estou falando da tortura psicológica. Você prender uma pessoa para que ela delate, você ameaçar denunciar a família dessa pessoa para que ela delate, você ameaçar de qualquer forma essa pessoa, a não ser com a própria pena do crime, porque essa é uma ameaça legítima, evidentemente, mas qualquer outro tipo de ameaça, ela afeta profundamente a delação. Eu acho que delação é um instrumento que a gente precisa estudar mais, a gente precisa conviver um pouco mais. É claro que esse é um instituto que nos Estados Unidos é o que existe há pelo menos 100 e poucos anos, no Brasil acabou de ser regulamentado. Então a gente tem um desconforto, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala em delação na Lava Jato é uma coisa, mas a gente vai começar a ter delação na delegacia da esquina, a gente vai começar a ter delação em pequenos crimes, e daí para você ir para uma extorsão, daí para você ir para uma corrupção, daí para você ir para uma falta de limites, é algo bastante complicado. Então essa questão da delação premiada é algo muito importante. E eu vou terminar aqui com só um último ponto que me parece também relevante, que é também tocado no filme do começo ao fim, que é a questão da presunção da inocência. É claro que o filme, quando ele pega o personagem central, ele faz exatamente o contrário, ou seja, a inocência é presumida até o fim, mesmo diante de todos os indícios, mas dele, porque do marido não, porque do revolucionário não, porque do sujeito que caiu no conto da gravata não, ou seja, essas pessoas, os suspeitos usuais, né, como diria no Casablanca, mas você tem uma lista de suspeitos usuais, e isso acontece aqui no filme e acontece também no Brasil de hoje. Então, quando a gente está diante de uma investigação policial, é evidente que certas pessoas surgem como suspeitos usuais. E a gente pode falar desde o político, que não era, mas hoje ele é um suspeito usual, ou seja, quando você faz uma delação premiada, a primeira pergunta que o sujeito faz é: quem é o político por trás? Me conta quem é o político. De que partido ele é, isso e aquilo. Mas, deixando de lado, mais uma vez, as grandes operações, quando a gente vai para o dia a dia, o suspeito é o preto, é o pobre, é o usuário de drogas. Esse preconceito é presente na sociedade, mas o preocupante é quando esse preconceito ele é absorvido pelo policial, ele é absorvido pelo Ministério Público, ele é absorvido pelo juiz. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é uma realidade. Ou seja, você tem os usuais suspeitos, e isso impregna os processos judiciais. Daí porque algumas coisas que nós, advogados, sempre insistimos, como, por exemplo, preservar ao máximo a ideia de duplo grau de jurisdição. Então, o sujeito ser julgado por um juiz, e depois esse mesmo fato ir para um tribunal, onde tem um colegiado, tem um grupo de pessoas que revê todos esses fatos.
Isso não é, como alguns acham, uma mera forma de prolongar um processo, ou conferir morosidade a um processo, ou obter impunidade, mas isso é uma forma de um double check, ou seja, você conseguir verificar se aquilo que o juiz fez está correto ou se efetivamente você pode valorar a prova de uma outra forma. Então, esse duplo grau de jurisdição, essa ideia do Brasil de você só executar a pena depois que acabou o processo, veja, isso não é objeto de advogados que querem a prescrição a todo custo, até porque prescrição de processo hoje é cada vez mais raro, porque eles mudaram um monte de coisa na lei, então é cada vez mais difícil você ter uma prescrição de crime, mas é uma garantia, e justamente uma garantia contra esse tipo de preconceito. Então, quando a gente diz que é importante a presunção da inocência, que é importante o duplo grau de jurisdição, que são importantes todas essas garantias, a gente tem que sempre lembrar que, sim, o acusado, isso é um direito do acusado contra a acusação, é um direito do réu contra a acusação, mas é um direito da sociedade contra o próprio Estado, é uma proteção da sociedade contra o próprio Estado. Então, muitas vezes a gente vê aquilo no jornal, olha, mas o sujeito confessou o crime, e ele continua solto, o crime foi filmado e ele continua solto. Vejam, por mais que ele tenha confessado o crime, aliás, o filme é muito claro nisso, a confissão não significa absolutamente nada. Você precisa de todo um processo, você precisa ouvir todas as pessoas, você precisa de um grupo de juízes para quê? Para você validar esse tipo de situação. E enquanto ele se responde isso, ele tem que ficar em liberdade, a não ser, claro, que ele esteja atrapalhando o processo, comprando testemunha, tumultuando o processo. Mas por mais grave que seja o crime que ele é acusado, ele não pode responder e ser apenado enquanto isso não terminar, ou seja, enquanto essa acusação não for homologada, porque enquanto isso ele é inocente. E veja, se a gente não defender com todas as forças isso, a gente vai falar, olha, isso hoje é para o empreiteiro, é para o político, mas pode ser com meu filho, pode ser, né, com alguém da minha família, pode ser com meu amigo, ou seja, você efetivamente defender a observância da lei não é defender o criminoso, não é defender a impunidade, é efetivamente, tem que lembrar que num processo penal a gente tem o Estado, o poder público contra uma pessoa física. Por mais que ele seja presidente de uma empreiteira, ele é uma pessoa física. Então é evidente que ele tem que ter direitos, é evidente que há um desequilíbrio processual, portanto, ele tem que ter uma série de garantias. E quando a gente fala isso, mais uma vez, a gente então não está defendendo a impunidade, a gente está só defendendo um devido processo legal. Então, o combate à corrupção é importante, ele às vezes é dificultado por essa questão corporativa, por essa proteção que as instituições têm, mas a gente tem que tomar muito, muito cuidado com algum tipo de proposta de diminuir ou flexibilizar essas garantias em prol da segurança pública, da lei e da ordem. Eu não sei se vocês viram aí as 10 medidas contra a corrupção que o Ministério Público lançou. Inclusive, eu passo na rua e tem sempre uma banquinha e ele diz, você é contra a corrupção? Assina aqui. Eu sou contra a corrupção, todo mundo é contra a corrupção. Mas eu quero saber quais são essas 10 medidas. E quando eu leio essas 10 medidas, eu me preocupo muito com algumas delas. Porque algumas delas acabam com o duplo grau de jurisdição. Algumas delas acabam com esse tipo de recurso. Vejam, sempre que alguém propôs, em nome de determinado objetivo público, suprimir garantias individuais, a gente teve problemas institucionais sérios. E sempre que você tem um caminho para uma sociedade autoritária, a primeira coisa que tiram é o habeas corpus e essas garantias individuais. Então, por mais que nós tenhamos que lutar contra a corrupção, contra a impunidade, mais uma vez, o papel do advogado é justamente esse, falar, façam isso, mas não sob pena, não maculem as garantias individuais, porque o resultado disso é danoso, não para a advocacia, mas para a própria sociedade. Então, eu queria agradecer de novo, Liana, por esse convite e a oportunidade de falar com pessoas que certamente a gente vai fazer um debate muito rico. Muito obrigado. Bom, eu tenho certeza que vai ter muita pergunta. Bernardo. Bom, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo participar desse encontro. Eu queria agradecer o convite da Liana para poder conversar com vocês. E também a fala do Pierpaolo, que vou aproveitar
e pegar dois ganchos de coisas que eles ficaram para iniciar a minha fala. O primeiro gancho é quando ele falou que não iria falar da personalidade do chefe de polícia, né, porque isso ia deixar para psicanalista. Me fez pensar que seria importante, eu imagino que aqui tenha pessoas que não são da área psi, seria muito bom se tivesse, que a ideia da psicanálise é fugir, né, quando a gente vai pensar as questões da cultura e do social, da explicação, né? Ou seja, a psicanálise não pretende explicar, mas pretende talvez poder encontrar linhas e forças que nos ajudem a entender mais esses conflitos e essas realidades sociais que a gente vive. Então, a gente não busca tanto explicar e ter um sentido fechado, mas o contrário, promover pensamento e reflexão. A segunda questão, né, que eu queria pegar como gancho do que você falou, é esta questão que você colocou agora, esse ponto no final, das garantias individuais, né? E eu queria pegá-la em relação ao acontecimento que houve este fim de semana na França, né? Eu tinha preparado um textinho breve para falar do filme, né, e as questões, mas achei que deveria pelo menos um pouquinho fazer algum comentário sobre o que todos nós estamos pensando, e na mídia, nas redes sociais está se falando disso. E eu acho que você levantou um ponto que me parece muito importante para poder pensar. Eu fiz um roteirinho mais por escrito, eu vou tentar ler para não me perder, né? É claro que a psicanálise não dá conta da complexidade dos fenômenos globais, políticos, econômicos, raciais, que só podem ser abordados desde um pensamento mais complexo, né? Mas talvez a psicanálise possa contribuir para sugerir caminhos de investigação, para compreender por que, em certos contextos, o outro, o estrangeiro, o diferente, é objeto de tamanha hostilidade e o transformamos num ser tão estranho e odiado ao ponto de justificar seu aniquilamento. Face ao que aconteceu agora na França. Haveria alguns universais que garantiriam minimamente o reconhecimento da existência do outro na sua diferença? Até quando diferentes grupos humanos, alternadamente, irão alimentar o desejo ilusório de unicidade e de pureza, né? Freud já nos dizia, né, e não era tão otimista, que frase ao mal-estar, a única coisa que nós podemos ter é uma gestão permanente, né? O aniquilamento do outro, a vazão através do ato que ultrapassa o limite da lei dos homens, é a metonímia do abuso, do estupro, do maltrato, do domínio sádico do outro, da pedofilia, da humilhação perversa, do racismo e da discriminação. Muitas vozes clamam, de ambos os lados, reivindicam a justiça, e também em relação à corrupção, da retaliação. A justiça que, em um momento, a Clarice Lispector, numa crônica que ela escreveu sobre o Mineirinho, que foi um rapaz que foi executado com 13 tiros, era um rapaz que era um bandido carioca, né? E ela nos fala da justiça do justiceiro, né? Embora tantas vezes invocada, a justiça do justiceiro não preserva a civilização, transgride o pacto social, assim como o ato que visa ser vingado exerce um domínio brutal sobre o outro. E aí caímos na barbárie de novo, né? A justiça pode cair também na barbárie. Essa justiça que não, né? E a isso se contrapõe uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um crime longamente guardado. E isso nos faz um pouco a ponte com o filme que nós acabamos de assistir. A diferença, muitas vezes, encontra os mais variados discursos para ser transformada em ameaça. Concluo, então, esse comentário pequeno sobre estes fatos que estamos vivendo esse fim de semana, né, com uma ideia de Levinas. O outro é aquele ou aquilo que não está incluído na representação que faço de mim mesmo. Trata-se de uma alteridade radical. A relação com o outro não é uma relação idílica e de harmoniosa comunhão, nem uma empatia na qual possamos nos colocar no seu lugar.
o reconhecemos como semelhante a nós e, ao mesmo tempo, exterior. A relação com o outro é um mistério. Mas para trazer uma reflexão sobre tudo isso que estamos vivendo. Voltando, e agora já indo para o filme e as questões da corrupção. A meu ver, o filme é extraordinário. Eu gostei muito, assisti várias vezes, né? E de modo contundente revela os intrincados jogos e forças entre o Estado, o poder e as paixões humanas. A virtude, o comportamento ético, né, era para Aristóteles aquele no qual a razão comanda as paixões, dando normas e regras à vontade para que esta possa deliberar corretamente. Mas a personagem interpretada por Jean-Marie Volonté encarna o fracasso da virtude pelo apagamento da distinção entre o público e o privado. A razão é colocada a serviço da paixão. A ultrajante ofensa, a humilhação causada por Augusta Terzi, será vingada com o assassinato. O que deveria ser a defesa do cidadão na esfera pública, na virtude, o combate ao crime e à justiça, é corrompido pela onipotência e arrogância do poder, pela lógica desenfreada de um ato assassino, cuja natureza particular nos é inicialmente desconhecida e aos poucos revelada. Ou seja, aos poucos nós vamos entendendo o que houve. Ainda mais, o crime é cometido sobre o domínio da híbris, uma arrogância que se considera inatacável, invulnerável, acima de qualquer suspeita. Eis a crítica social ao sistema que o diretor Elio Petri nos propõe e que suscitou revoltas nas instâncias jurídicas e policiais na Itália quando o filme foi feito, inclusive porque era uma época, né, como aparece no filme, da polícia política e das perseguições às pessoas que contestavam a autoridade do governo. Já que, como todos sabemos, a justiça é representada sempre, né, com olhos vendados. Mas não é representada com olhos vendados para fazer vista grossa, mas como representação simbólica de que todos somos iguais perante a lei. Encontramos aqui um entrelaçamento complexo. Aqui me parece que é algo interessante para a gente poder pensar algo sobre a natureza da corrupção, né? Não só o que fazer com ela, mas talvez poder pensar um pouco nas fontes. O entrelaçamento complexo entre o individual, o intersubjetivo e o social. Como se tivéssemos três circunferências que, na sua intersecção, emerge um ato que causa espanto. Esta relação imanente entre o singular e a cultura é um operador fundamental do pensamento freudiano e da construção dos modelos de pensamento sobre a subjetividade. Não podemos reduzir a corrupção a algo que se passa no indivíduo como algum elemento que é próprio da neurose ou da loucura dele. E também não poderíamos colocar que é alguma coisa determinado apenas por uma instituição que é o Estado e as regras de funcionamento, ou por uma corporação. As relações entre o indivíduo e o poder, o indivíduo e a massa, assim como o narcisismo, sexualidade, formação dos ideais e da moral, tudo isto, né, é algo que está, vamos dizer, amalgamado num pensamento sobre a constituição da subjetividade humana. A corrupção, tema central do ciclo, que este é o último encontro, se faz presente na sua etimologia grega que alude a estragar, decompor, perverter, depravar. Aparece no filme múltiplas matizes, sobre os quais podemos conversar agora no nosso debate. Guarda sua vinculação com o prefixo co, que alude aos dois, à necessidade de pelo menos dois participantes para que este ato possa acontecer. Mas o que se escarça, o que se decompõe com a corrupção? A ideia de justiça, a lei, a representação simbólica de um laço social que se sustenta num pacto, mas que se degrada e se transforma numa relação de compadrio corporativa, o desejo sexual, o vínculo amoroso que se revela na sua face mais narcisista e oscila de uma fantasia sádica para uma submissão masoquista na relação que ele vai estabelecendo, né, com o amante, numa inversão de papéis que culmina numa passagem ao ato assassino. Vocês assistiram o filme do Polanski, né, A Pele de Vênus? Né? Quer dizer, eu associei muito a transformação na relação
né, com essa situação. Volonté, na sua confissão final, afirma que o acontecido se deve ao uso permanente do poder, uma doença profissional. Mas de que poder se trata? Classicamente, a noção de poder remetia ao domínio exercido pelo Estado, ou soberano sobre os súditos, associado ao autoritarismo, à violência exercida sobre o outro, à censura. O poder visa um certo domínio. Para nós psicanalistas, a ideia de domínio é polissêmica, é fundamental na compreensão das forças que movimentam o psiquismo. A gente vê o domínio em duas perspectivas na psicanálise. Uma perspectiva que, entre aspas, podemos chamá-la de positiva, que quando nós falamos do domínio das pulsões, quando o campo da representação e da simbolização pode dar conta de uma intensidade, né, que, se não tomada em consideração, né, levaria ao ato. Mas, por outro lado, a ideia de domínio também envolve, né, a passagem para o ato, o sadismo desenfreado, o controle sobre o outro, né? E ele, no filme, por exemplo, ele diz: você pode fazer o que quer, desde que você me conte, me diga o que você está fazendo. Né? Na atualidade, o poder e o domínio parecem ser mais difusos. Né? A questão do poder nos dias de hoje penetra de outro modo nas nossas mentes. Não está mais na figura de um rei dominante, de um presidente, né? Ela penetra pela mídia, como você falou, né? Pelos sistemas de informação, pelo computador. Né? Agora, no filme, eu destaco 3 imagens do poder, que para mim o filme trata muito dessa questão. O representado pelo protagonista, o chefe de polícia, que se identifica com o poder, né? O pai da ordem, que todo pode. O poder do Estado, encarado pela burocracia, a máquina estatal, aquela corporação, que eles andam todos juntinhos, né? Aparentemente insignificantes, mas esse é o poder que parece que acaba triunfando. Né? E o poder da sedução, né? O poder da sexualidade encarnado, ao meu ver, na figura da Augusta. E no filme vão aparecendo movimentos muito interessantes. Né? Nesse jogo que ele faz de flashback, né? A música com a ironia, o absurdo, o jogo de montagens, o sonho, as alucinações, né? Vão aparecendo os diferentes movimentos em torno do poder e como esse poder, aparentemente concentrado em alguém, circula entre as personagens do filme. Né? O poder do chefe de polícia aumenta e ganha prestígio, né? Quando ele passa a comandar a polícia política. Né, com acesso ilimitado às informações e controle sobre os cidadãos. Né? Mas, por outro lado, né, concomitantemente com isso, vai diminuindo o poder que ele tem em relação a Augusta. E Augusta vai crescendo e vai assumindo cada vez um poder maior na relação. E aquilo que ele fazia infantilizando com a tortura os outros, ele passa a ser infantilizado até que ela diz, bom, você não é homem, você deve fazer xixi na cama, você, né? E aí algo acontece com ele que se desestrutura. Né? E há esse poder silencioso, né? Que vai fazendo aparições esporádicas e vai ganhando mais espessura, mais densidade. Né? Esse poder corporativo, corrupto, né? Dessa máquina burocrática. Né, que visa apenas a sua perpetuação. Né? A aparente blindagem e invulnerabilidade começa a evidenciar fraturas, surgem momentos de angústia, ele se desfaz da gravata, o perigo iminente de ser desmascarado. Podemos pensar que se começa a sentir uma certa culpa em relação ao crime, né? Podemos pensar que ele, né, uma certa dissociação que ele vivia começa a se desfazer. As cenas finais do sonho imaginativo são reveladoras. A presença do establishment na sua casa descortina no pacto anunciado. Aqui ganha força o poder real, a verdadeira máquina que corrói e degrada, como já constatava Lampedusa em O Leopardo. Algo deve mudar para que tudo continue como está. Então, nós acostumamos falar que tudo acaba em pizza, né? Na Itália, curiosamente,
acaba em limoncello, né? Quando eles me deram. É isso. Obrigado. Bom, então agora a conversa está aberta. Vamos ver como é que a psicanálise dialoga com o direito e com os outros profissionais de outras áreas que estejam por aqui, que queiram falar. Não sei se vocês querem falar entre vocês ou vamos deixar. Vamos, tá bom. Acho que eu vou falar mais para dar um chute inicial. Bom, eu tenho o prazer de estar aqui hoje com o Bernardo, com quem eu trabalhei na revista, e com o Pier Paulo, que, feliz ou infelizmente, tenho trabalhado, porque ele defende meu marido num processo do qual ele foi vítima, e estou muito feliz de ter você aqui hoje na nossa casa. Na verdade, eu queria perguntar como é que vocês veem, falamos tanto de poder, corrupção, como a Liana começou a falar, como é que vocês veem uma situação que nós estamos vivendo do Eduardo Cunha, que é uma pessoa nitidamente corrupta, nitidamente para mim, né? Não sei se para os outros. Mas, para começar, né, falando da mídia, que o Pier Paulo estava falando também, mas ele, na posição que ele ocupa, como é que ele tem essa prerrogativa, né, de julgar o impeachment, se é que vai para frente, mas, enfim, essa situação de corrupção que a Liana começou falando, que eu gostaria de escutar um pouco mais vocês. Obrigada. Vocês querem deixar rolar mais 2, 3 Vamos rodar um pouquinho. Eu também tenho uma pergunta, que é a seguinte. Eu achei muito útil a distinção que o Pier Paulo fez entre o indivíduo e o Estado. Mas como fica quando o indivíduo é poderosíssimo e tem por trás de si não só uma empreiteira, mas tem conexões com o Estado, com comissões e tudo mais? É porque ele deixa de ser um indivíduo. Eu entendi que você estava defendendo, como um jurista e como advogado, o direito inalienável de uma pessoa poder se defender. Agora, quando que uma pessoa deixa de ser apenas uma pessoa? Eu queria fazer uma questão para o Pier Paulo. Você se sentiu tentado a falar dos aspectos psicológicos da personagem. E eu pergunto, numa questão, num julgamento, numa defesa, o quanto isso, como é que isso é levado em consideração? Como é que o quão vendada é a justiça em relação a essas questões? Só fazendo um pequeno comentário, nós nos sentimos todos sensibilizados com o acontecimento de Paris. E o de Mariana, que é muito mais próximo, ele é muito menos citado. E aí vem a mídia, né, que hoje usa esses acontecimentos até para fugir das coisas do Brasil que estão a serem discutidas. A Operação Castelo de Areia, onde pequeno detalhe fez com que toda uma investigação que deveria ter colocado na cadeia muita gente importante fosse simplesmente esquecida, é o contraponto a essa colocação da presunção de inocência que deve ter sempre em mente. Mas eu não sei se isso deveria prevalecer sobre a verdade. Eu queria a opinião do Pier Paulo a respeito.
Eu agradeço as questões todas difíceis. Eu vou tentar respondê-las. E mais uma vez, começando pelo do Cunha, eu tenho uma dificuldade grande em falar sobre esse caso especificamente, porque eu devo ingressar à equipe de defesa, não dele, mas da esposa dele. Então, realmente, se eu não posso falar aqui nem como cidadão, nem como advogado, eu peço desculpas por isso. Gostaria muito de falar sobre o tema, mas eu acho que qualquer coisa que eu falar aqui pode se voltar ou contra ou a favor o meu próprio cliente. Então realmente, eu tenho essa dificuldade. Agora, mas eu acho que eu posso generalizar isso quando a Helena pergunta, quando o indivíduo acumula poder e ele se mistura de alguma forma com o poder institucional, que eu acho que podemos usar esse caso, a gente pode usar o caso dos empreiteiros e uma série de outros casos, a gente percebe que o amadurecimento das instituições no Brasil, elas de alguma forma possibilitam algo como a Lava Jato, porque quem imaginaria que presidentes de grandes empresas estariam presos ou estariam sendo processados da forma como estão. E eu atribuo isso a dois movimentos, que é interessante, porque são dois movimentos que mostram a nossa maturidade, mas em excesso podem afetar essa própria maturidade. Em primeiro lugar, a própria autonomia das instituições, que, levada ao extremo, vira uma questão corporativa e gera essa autoimunidade. Mas, quando em 88 nós criamos um Ministério Público independente, quando nós criamos uma Polícia Federal que, de certa forma, embora esteja sob o comando do Ministério da Justiça, hoje ela é estruturada e ela trabalha de maneira independente, muitas vezes contra o próprio Ministério da Justiça, contra o próprio governo que está no poder. Quando vocês têm essas instituições, quando o judiciário tem a sua autonomia e independência preservada, você percebe essas instituições trabalhando independentemente da concentração de poder que tal ou qual pessoa tem. Então, mesmo que o sujeito conheça o ministro da Justiça, chefe da polícia, ele tem uma dificuldade brutal em impedir que essa burocracia, que o Bernardo falou, esses homenzinhos andando juntos, ela se protege, mas ela, às vezes, até para se proteger, ela acaba ela acaba indo contra essa pessoa que acumula todo esse poder. E mais do que isso, e ao lado disso, o próprio poder da imprensa. Então, mais uma vez, tem problemas? Tem. Nós trouxemos aqui esses problemas dos excessos, dos exageros, mas a imprensa fazendo um trabalho livre, um trabalho independente e demonstrando tudo isso, eu acho que ela é um instrumento fundamental para você combater não preservar essa impunidade. Bom, em relação à psicologia na defesa, é evidente, vejam, que o conhecimento da psicologia é fundamental para o trabalho forense. Eu acho que desde da análise probatória, a gente sabe que o psicólogo é muito usado para isso, mas fora isso, hoje, a gente já começa a conversar com psicólogos na fase de elaboração da estratégia de defesa. Então, por exemplo, no tribunal do júri é fundamental. Por quê? Porque realmente você está ali lidando com uma situação muito específica. Então, você saber como se portar, como fazer as perguntas certas para aquela ou aquela testemunha no interrogatório e tudo mais, isso é fundamental para você. Eu não estou dizendo para você mexer na verdade, mas para você fazer a sua tese valer, ou seja, demonstrar aquilo que você efetivamente quer demonstrar. Então, me parece fundamental. Isso no passado era muito intuitivo, então o advogado olhava mas isso cada vez mais, esse conhecimento técnico vem sendo muito importante. E por fim, só para falar um pouco na Castelo de Areia, que eu acho que é um tema muito importante, mas merece ser aprofundado. A Castelo de Areia eu conheço bem, o caso, eu atuei numa parte do caso da Castelo de Areia, mas vejam, foi um mero detalhe, mas percebam que como esse detalhe é um detalhe que coloca o Estado numa situação de cheque. O que aconteceu na Castelo de Areia? Um sujeito fez uma delação premiada gigantesca, enorme, que falava de muita gente. Eles queriam usar essa delação premiada, naquele caso, contra uma empreiteira específica. Mas se eles juntassem toda a delação premiada, várias pessoas que seriam posteriormente investigadas seriam descobertas, saberiam que estavam da delação. Então, o que fez o Ministério Público e o juiz nesse caso? Como eles não podiam juntar a delação inteira, eles juntaram só um trecho e fingiram que era uma denúncia anônima.
Eles falam assim, ó, transformaram uma delação premiada, fingiram que era uma denúncia anônima, juntaram nos autos como uma denúncia anônima e decretaram a quebra de sigilo. E o que os advogados fizeram? Falaram, olha, tem uma orientação jurisprudencial que diz que você não pode quebrar sigilo telefônico só por denúncia anônima, porque senão eu quero quebrar o sigilo de alguém, eu faço uma denúncia anônima. Então não pode fazer isso. E o tribunal falou, realmente não pode. Aí o judiciário falou, ah, não, mas não era uma denúncia anônima, isso era mentira, era uma delação premiada. Então, na verdade, é o Estado dizendo, eu menti para alcançar um objetivo. É um detalhe, mas é um detalhe que no fundo, se ele for reproduzido e se ele criar um precedente, você autorizar o Estado a mentir num processo judicial. Porque, veja, esse problema já foi solucionado na Lava Jato, onde eles, de maneira muito mais inteligente, fizeram uma delação premiada por anexos. Então, eu faço uma delação premiada, eu vou falar da pessoa A, faço o anexo 1, da pessoa B, faço o anexo 2. Então, na hora, eu junto só o anexo. Eu não preciso fingir que aquilo é uma denúncia anônima. Mas, para evitar isso, nós juntamos, não sei se vocês já ouviram falar no Prêmio Novari, que é um prêmio grande. O Prêmio Novari teve uma época que juntou um grupo de juízes, procuradores e advogados para fazer uma cartilha das principais nulidades em processos penais. O que é muito ruim para advogar, porque quando não tem nulidade é terrível, porque você discute o mérito, etc. Mas a ideia era, vamos ver quais são as principais nulidades, fazer uma cartilha para quê? Para que as autoridades públicas aprendam com isso e não repitam esse tipo de situação, que, aliás, tem repetido cada vez menos. Cada vez menos a gente tem nulidade, não é porque os tribunais não reconhecem as nulidades, é que elas estão deixando de ser feitas mesmo. Assim, os processos têm menos nulidades. Então, nós fizemos uma cartilha. Por quê? Porque a ideia é, às vezes é um pequeno erro que joga por terra toda uma investigação, mas se você deixar esse erro e você criar esse precedente e autorizar o Estado, por exemplo, a mentir em juízo, você cria uma situação brutal, mais uma vez, nessa relação. Então, o que você não pode, mais uma vez, em nome de uma investigação bem feita, em nome da responsabilização, você abrir um precedente do Estado mentir em juízo, reconhecer que mentiu em juízo e, ainda assim, você levar adiante esse processo. Então, é justamente essa a nossa preocupação. É, mais uma vez, mas o sujeito fez uma interceptação telefônica ilegal e descobriu um carregamento de 1 tonelada de cocaína. Assim, você apreende a cocaína, mas você não vai poder condenar ninguém, porque a escuta foi ilegal. Mas é um detalhe. Mas é um detalhe, mas se eu criar um precedente, a gente acaba com o nosso sigilo telefônico e a gente entra num estado enfim, a la George Orwell. Então, a minha preocupação é justamente com esses detalhes que, reproduzidos e repiclados, eles podem levar a um totalitarismo, ainda que bem intencionado. Bom, eu vou começar a partir da questão do comentário que você fez sobre a questão de Mariana, né? Porque eu acho que ela está na base do que eu quis transmitir para vocês sobre o tema da corrupção, que é o quanto nós colocamos o corrupto, o corruptor, ou as realidades penosas fora, né? Em outro lugar e não em nós, né? E esperamos que as soluções aconteçam, seja do judiciário, seja da imprensa, seja de onde quer que for. E eu acho que nós sabemos, acho que a corrupção está tão impregnada no nosso cotidiano, em todas as pequenas coisas que todos nós fazemos, né? Que às vezes até nos dá um certo conforto, né? A gente assistir como alguma coisa meio de uma certa catarse, né? Que tinha na tragédia, ver a tragédia acontecendo lá na nossa frente, né? E depois a gente, de alguma forma, dorme tranquilo, né? Que é o que a Clarice Lispector faz nessa crônica. Ela escreve: com a justiça do justiceiro, depois nós podemos dormir tranquilos, né? Eu acho que tem uma questão de até que ponto a gente, de fato, se envolve em todos os nossos afazeres, né, com essa questão do poder, do domínio, né, essas questões que não estou colocando como equivalentes às grandes empreiteiras corruptoras, à corrupção do Estado, mas acho que há algo que nós temos uma tendência a nos colocarmos de fora e assistir, né, a uma certa passividade de assistir essa questão. O Pier Paolo
falou alguma coisa sobre a imprensa que eu acho que é interessante, né? De fato, a grande imprensa e os jornais têm cada vez pegado pessoas mais novinhas para escrever no jornal, né? Pessoas de 20 e poucos anos, acabam de sair da faculdade e dificilmente... Sobre a questão do Cunha, que a Alice falou, né? É vergonhosa a degradação, independentemente do que ele tenha feito ou não, a degradação da linguagem, né? A transformação das pessoas, né? É uma espécie de plateia idiotizada, né? E você dificilmente vê artigos de fundo que possa mostrar o quanto a corrupção vai emergindo na corrupção do próprio uso da linguagem, né? Da própria sintaxe, da própria forma de colocar as questões. Me parece que é como se fosse necessário desconstruir uma retórica, né? A qual vamos nos acostumando, né? Com uma certa retórica, e eu acho que vem acontecendo coisas, a meu ver, que vão nessa direção. É muito interessante no filme, quando alguém grita com ele, né? Vocês veem que ele sempre gritava, né? Quando alguém grita com ele abaixa e se intimida, né? Quer dizer, para mim isso é algo interessante, né? De uma coisa que está muito inserida na nossa cultura, né? Uma coisa muito antiga de você sabe com quem você está falando, né? Quer dizer, alguma coisa que protege, né? De alguma forma, de uma certa intimidação. O que a Liana falou sobre a questão do indivíduo e do poder, eu acho que é a temática do filme, né, Liana? Eu acho que qualquer indivíduo que assume um cargo de poder, né? E ele fala, é a doença do poder, né? O poder né? E eu acho que é interessante porque não explica, mais uma vez, não explica, mas ajuda a pensar, né? O Freud fala que nós temos o ideal e o ideal do ego, né? E o ideal é quando a gente se coloca no lugar de ser o poder, de ser a potência, né? O lugar de, bom, a pessoa se confunde, né, nessa situação, por querer, os outros a confundem, então ela encarna o poder. Outra coisa é a ideia de estar representando o poder, que o poder te é delegado por uma função que você exerce, né? Isso nós vemos em todas as instituições. Eu acho que a gente não o vê só né, no Estado. Eu vejo isso nas instituições psicanalíticas o dia inteiro também, né? As pessoas que assumem certos cargos ou certas titulações, né, que parece que pelo fato da pessoa ter uma certa titularidade, ela já encarna a psicanálise, ela é a psicanálise, né? Uma coisa ontológica, né? E assim em outras instituições também. Então, essa questão do indivíduo que é ungido e vive, né, essa questão, não como representa alguma coisa, mas como que ele é a coisa, né, é uma coisa que a psicanálise discute muito e a gente vê na vida pública o tempo inteiro, né? Agora, eu tenho a impressão que o Cunha está ficando que nem esse cara do filme. Eu acho que ele está chegando no breaking point, porque ele foi modificando as várias versões que ele deu e não vai dar, né? Bernardo, eu queria saber qual é a citação do Kafka no fim do filme? Eu não registrei, mas... eu também não registrei. Eu queria saber, porque eu acho que é uma chave. Você lembra o conteúdo? Ele fala alguma coisa que a aparência torna... É a coisa, a realidade. Olá. Foi muito dito que as instituições estão funcionando melhor, mas a corporação seria a última instância desses mecanismos e a corporação, de certa maneira, é viciada ou se autoprotege. Mas eu tenho a sensação de que as corporações não são a última instância
que a última instância ainda é o indivíduo dentro das corporações, né? E aí me veio à mente a questão do Supremo ser formado pela indicação de A ou B, e os indicados tenderiam a tomar decisões favoráveis ou desfavoráveis a quem o indicou. Então, eu queria saber, no aspecto psicanalítico, como é que fica esse indivíduo consigo mesmo quando ele tem que tomar uma decisão, e é uma decisão que tem que ser justificada, né? Tem aquela representação teatral, né, que justifica tudo aquilo. E essa é uma questão, mas quando eu estava elaborando comigo mesmo essa questão, me veio uma outra, que é o fato de que, quando nós vemos alguém declarar alguma coisa, como aqui, a minha própria declaração e a dos outros, e a de vocês da mesa, de alguma maneira, talvez não verbalizada, o meu inconsciente vai fazendo um julgamento de tudo aquilo que está sendo dito, e mesmo que a gente não saiba, em termos conscientes, qual é a falha que está por trás daquilo, o inconsciente nos levanta uns alertas, falando, cuidado com esse discurso, que esse discurso tem alguma coisa de errada. E às vezes parece até que o discurso, quem faz o discurso está tentando convencer a si próprio de que aquele discurso é verdadeiro, mas no fundo sabe que tem algo mais que ele está negando naquele discurso para si próprio. Bom, resumindo essa segunda parte, eu não sei do que eu estou falando exatamente, porque ainda está efervescendo aqui na minha mente. Mas a primeira, que é a questão do indivíduo, que é a última instância da corporação, como é que fica o indivíduo com ele mesmo quando ele toma essas decisões? Bom, eu não sei como fica, mas vamos pensar. Talvez você falou uma coisa, vou começar pela segunda parte, que você disse que não sabia exatamente o que você estava dizendo, mas eu acho que aparece uma ideia, que é essa coisa que a psicanálise nos mostra e nos ensina, que é o outro em mim, né? O inconsciente é o outro em nós, aquele outro como alteridade, como desconhecido, né? Como algo que não sei o que é. Então, eu não tenho a transparência que eu ilusoriamente acho que tenho sobre mim mesmo. Mas assim como tem essa dimensão inconsciente, também tem uma dimensão de todos nós. Seja um juiz do Supremo, né? Seja um cozinheiro num restaurante, né? Seja um vendedor numa loja. Nós cumprimos muitos papéis sociais, né? A gente não fala sempre, em todas as circunstâncias, todo o que pensa e todo o que sente, né? É como se a gente, o Freud nos mostra que nós temos instâncias que regulam a nossa participação. Quer dizer, evidentemente que uma pessoa que se dispõe a ocupar um lugar, né, como está na Suprema Corte de Justiça, né, deveria colocar alguma coisa por cima de qualquer tipo de interesse pessoal, né? Imagino eu, né? Né? Mesmo que indicado, né? E a gente se surpreende, porque a gente sabe, a gente, né, sente questões que mexem conosco, né? Acho que dificilmente alguém não pensou o que aconteceu na época do Mensalão, quando o Toffoli foi indicado, por exemplo, né? Por que ele, mesmo que tivesse sido indicado, sem entrar no mérito da competência, por que não se absteve de julgar, dado que representava? Quer dizer, são questões que aí entra em questão um pouco uma questão que diz respeito à ética de cada um de nós, né? E a capacidade de cada um de nós poder agir eticamente. No filme é interessante. Esse filme eu acho fantástico porque aparecem muitas coisas, né? Vocês veem quando tem a cena do assassinato, que aparece a Rua do Templo, né? Ele fala a Rua do Templo, e em frente tem uma sinagoga judaica e aparecem as tábuas da lei, né? E de imediato você eu associei com não matarás, né? Quer dizer, vamos dizer que a base da ética judaico-cristã, né, está presente nas tábuas da lei, né? E então ele já mostra que o que ele está fazendo não está dentro do registro da ética, que é alguma coisa que é corrompida. Mas é corrompida não só porque ele se considera acima da lei,
mas é corrompida, indo para a tua questão do indivíduo, na sua subjetividade individual, porque ele foi rebaixado e não tolerou ser rebaixado pela mulher. Né? Então, essas coisas funcionam entrelaçadas. Né? Ou seja, a gente tem um indivíduo, mas tem um indivíduo no contexto. Né? E todos nós, quer dizer, temos que lidar com essa questão ética. E talvez numa época a ética, né, do Aristóteles era pensada na razão. Hoje, estamos longe de pensar que a razão, né, é a única fonte da ética. Com as religiões, a ética passou a ser uma coisa transcendental. Mas com a modernidade, a ética passou a ser uma ética que é discutida entre os indivíduos. A ética não é mais uma ética transcendental. As coisas começam a ser relativizadas. Mas até onde nós vamos relativizando? Quais são os universais que nós temos? Mas isso não é um problema do judiciário brasileiro, né? É um problema da modernidade, é um problema do homem moderno, do homem ocidental. E quando nós vamos e pensamos um pouco do que aconteceu na França, ou pensamos no Estado Islâmico, ali eles colocam dentro do pensamento uma ética fechada. Uma forma de pensar que esta é o modo justo e único de ser. O outro não tem lugar. É diferente se eu penso numa ética que o outro é diferente de mim e que o outro tem um lugar. Posso me confundir, posso não gostar, mas que talvez eu não tenha direito de matá-lo porque ele é diferente de mim. Essa é uma postura ética. Eu recebo um paciente no consultório e não é porque eu pense que a vida pode ser melhor assim ou assado e vou impor esse modelo para o outro. Eu posso ajudá-lo a que ele encontre um modelo e uma forma de viver melhor para ele. Mas não vou poder impor ou querer impor o meu modelo. Não seria uma postura ética. Então, me parece que você levanta uma questão, essa intersecção, é uma questão sobre a ética. Né? E acho uma questão fundamental para pensar. Posso só acrescentar sobre o Supremo aí, do ponto de vista mais institucional e um pouco o que a gente acompanha em Brasília. Eu fui secretário de reforma do Judiciário quando o Márcio Tomás Bastos foi ministro e acompanhei muito o processo de nomeação. E é interessante que em Brasília sempre se fala que quando você tem uma lista tríplice para escolher para um tribunal superior, o sujeito ganha 2 inimigos e um ingrato, porque nem sempre... Mas por que essa brincadeira? Porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, nos últimos tempos, também amadureceu enquanto instituição. Porque se nós pensarmos que o Joaquim Barbosa ele foi indicado por um governo e acabou efetivamente sendo um algoz naquele mensalão, a gente percebe que realmente essa indicação, é claro que você tem uma ligação que é uma ligação ideológica, e não é demérito nenhum o ministro do Supremo ter uma ligação ideológica com um determinado grupo no poder. Se nós formos observar nos Estados Unidos, tem ministros democratas e republicanos, o que não justifica uma decisão contrária à lei. Mas por que isso vem amadurecendo? Por algo chamado TV Justiça, acredito eu. A partir do TV Justiça, a partir do momento que a opinião pública, que a imprensa acompanha de perto os julgamentos do Supremo, fica muito mais difícil. Por exemplo, você mencionou o Toffoli, mas o Toffoli ele condenou vários, inclusive os políticos, como o Genuíno. Não estou dizendo que o voto dele foi certo e errado, e nem vou entrar nisso. O que eu quero dizer é a opinião pública, e a gente ouve isso dos ministros, é algo muito importante, é algo que talvez dificulte, e estou falando do Supremo, não estou falando dos outros tribunais, que são mais obscuros, e talvez isso aconteça muito mais. Mas no Supremo isso acontece menos, por quê? Porque hoje o voto dos ministros é acompanhado par e passo. E veja, a opinião pública sempre tem duas facetas, porque se por um lado ela faz com que o ministro vote independentemente daquele que o nomeou, a opinião pública, e volto ao firme, também faz que eles não soltem o marido, que era claramente inocente, porque ele tinha medo da opinião pública. Então a gente precisa sempre lidar a opinião pública, ela pode ser muito importante para justamente evitar certos desmandos, mas, por outro lado, ela pode fazer com que alguma injustiça se perpetue. Olha, eu vou pedir para vocês se identificarem, por favor. Claro. Meu nome é Laura, sou psicóloga. A minha pergunta é para o Bernardo. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme foi a relação entre o medo de ser infantilizado e a vontade de infantilizar o outro, que aparece no personagem central,
e a relação disso com o poder, com o poder autoritário, fica muito claro no filme, toda a crítica dele, estudante, professor, né? Movimento sindical, enfim, trabalhadores, né? Claro, tem aquele momento político em que isso está acontecendo. Então, se possível, eu gostaria que você falasse um pouco disso a partir da psicanálise. Eu acho essas são questões delicadas, né? Porque qual que é o risco, né? O risco é a gente fazer um reducionismo, né? De alguma questão individual, né? Que justifique certas características de uma personalidade autoritária. Por exemplo, como se a gente fosse dizer assim, bom, porque o Hitler foi rejeitado na Academia de Artes, então aconteceu o Holocausto. Eu acho que são muito temerárias esse tipo de análises que não levam em consideração justamente isso que tentei colocar, esse conjunto de sobredeterminações que entram da cultura, né? Claro, mas que vão de encontro ao que o colega aqui estava falando, dessa intersecção entre o individual e aquilo que é constitutivo de uma cultura, de uma história familiar, mas também de um determinado momento, de um determinado cargo. Evidentemente que na psicanálise se fala um pouco de uma disposição, né? Ou seja, por que uma pessoa que pode ter uma personalidade histérica, por exemplo, vai se identificar e vai ter determinado tipo de sintoma, né? E se estruturar de uma forma e não de outra. É como se, a partir da sua história, tivesse uma certa disposição para certas características específicas. Mas, se negar, né, uma coisa que o Freud chamava de séries complementares, os diferentes elementos que entram para compor essa situação, né, a gente entraria numa coisa muito perigosa, ao meu ver, que é quase no caminho de uma eugenia, né? De começar a pensar, né, que eu posso fazer para que certas pessoas não sejam desta forma e se virem de outra. Ou seja, será que tem o gene da corrupção em última análise, né? Ou certas pessoas, desde muito pequenininhas, teriam a condição. Por isso que o que nos ajuda a entender, a meu ver, do ponto de vista psicanalítico, é pensar os mecanismos de corrupção, né? Os mecanismos de esgarçar um tecido social, um tecido simbólico, e os momentos de singularidades, do modo como o indivíduo se constitui, que podem favorecer ou não que ele se sujeite a essas situações. Eu tenho uma pergunta. Peraí, quem é agora? Não sei. Eu. Tá. Desculpa. Seu nome? Meu nome é Paula, eu sou médica, eu não sou da área psi, sou geriatra. E a minha pergunta tem a ver com essa questão que acho que você também colocou, né, de pensar os mecanismos, né? E dentro da medicina, uma coisa que às vezes me incomoda muito é essa proteção da institucional, assim, e que eu estava pensando assim, por que de repente isso acontece, qual que é a importância disso, até para pensar em que medida e como desconstruir isso nos momentos que isso é importante ser desconstruído. Você quer falar um pouquinho? Eu tenho uns amigos que são... Um amigo que é médico e ele foi trabalhar nos Estados Unidos há muitos anos atrás e ele desistiu de ser médico nos Estados Unidos, né? Porque ele achava que não podia atender sozinho um paciente. Sempre tinha que ter um enfermeiro ao lado, né? Os processos judiciais e as questões eram tamanhas e a insistência era tal, o montante do seguro que ele tinha que fazer para pagar, né, para se prevenir de qualquer processo que pudesse vir a acontecer, né, era enorme. Então, eu acho que você trouxe, né, o Pierpaolo trouxe uma questão que eu acho que é bastante interessante, que é como é que a gente encontra, né, um caminho intermediário, né, seja no que diz respeito
a solidariedade de classe, mas ao mesmo tempo que não se torne uma questão corporativa. Que os médicos não acobertem outros médicos, ou nem os psicólogos, nem os psicanalistas, quando tem questões éticas, que envolvem comitês de éticas. Né? No período que eu fui, nos últimos anos, fui editor da Revista Brasileira de Psicanálise, e um dos números que nós fizemos, né, a Alice está aqui, foi um número sobre ética. E insisto muito nessa questão, e nós convidamos pessoas de diferentes áreas, juristas, comitês de ética, pessoas da medicina, de diferentes áreas do conhecimento, porque eu acho que nós temos que caminhar numa direção de uma reflexão muito séria, né, sobre essa questão da ética. E não é a ética do código de ética. Né? Todas as associações, os conselhos todos, de arquitetura, de engenharia, de medicina, todos têm seu manualzinho de ética. Mas a ética tem a ver com nossa ação cotidiana, né? Que não é da ordem de uma moral, mas é da ordem de um compromisso com o outro. E eu acho que essa é uma reflexão fundamental, né? Seja na medicina, seja nos hospitais, seja nos diferentes campos, né? E no campo jurídico também. Algo que nós temos visto, principalmente depois do Mensalão e da Operação Lava Jato, nesse campo de ética, é o desenvolvimento brutal da chamada ética corporativa. Então, o que significa isso? As empresas cada vez mais, e quando eu falo as empresas, a gente pode aplicar isso às corporações, a gente pode aplicar isso buscando, inclusive, auxílio profissional para desenvolver amplos sistemas de compliance para implementar dentro daquela corporação um cotidiano de cumprimento de mandamentos éticos, que é algo que parece algo meramente formal, mas não é. É o sujeito incorporando uma série de medidas de acompanhamento, de treinamento, para garantir essa situação. As empresas estão buscando isso porque, evidentemente, elas são constituídas de pessoas físicas e elas não necessariamente confiam em todas essas pessoas físicas. Então, elas estão criando um sistema de controle, de acompanhamento e de formação para garantir esse cumprimento ético, para evitar problemas jurídicos e problemas de imagem. Eu nunca vou esquecer uma vez que um empreiteiro foi no nosso escritório e queria que nós ajudássemos ele a criar um programa de compliance interno para evitar problemas criminais. E a gente listou basicamente o que precisaria ser feito e ele olhou e falou: isso antes da Lava Jato. Tá? Falei: doutor, mas estou num baile que está todo mundo dançando funk e você quer que eu dance uma valsa. Você demonstrando que o que ele queria era um mero programa para inglês ver. E esse mesmo empreiteiro, depois da Lava Jato, voltou ao escritório. Ele não foi pego na Lava Jato e, de repente, ele quis um programa efetivo de compliance, ou seja, que a gente desenvolvesse para ele um sistema de efetivo acompanhamento ético. Por quê? Porque eles perceberam que um mero sistema pro forma não vai evitar esse tipo de situação. Então isso está fazendo parte, inclusive, da atividade profissional de alguns advogados, ajudar a criar esse sistema ético. Em outros países tem funcionado de alguma forma. Não, na esfera privada. Tá? Estou dizendo na esfera privada e nas corporações. Então, por exemplo, você tem, e você não teria problema nenhum de colocar isso num conselho de medicina, numa ordem dos advogados e assim por diante. E talvez um dia na esfera pública seria um ótimo caminho. Eu tenho uma pergunta. O Bernardo falou do corromper, que precisa de dois, né? Então, o que corrompe e o que é corrompido. Isso de pegar, agora na Lava Jato, os dois lados, é uma novidade? No Mensalão isso tinha acontecido também, né? Você teve o corruptor ativo, mas os corruptores ativos no Mensalão eram políticos, né? Então, quem foi condenado por corrupção ativa no Mensalão? O Zé Genuíno, ou seja, o Zé Dirceu. São figuras, são pessoas físicas que, independentemente do juízo de valor que a gente faça sobre essas pessoas, mas eram pessoas físicas. A Lava Jato teve um diferencial que os corruptores ativos, efetivamente, são as grandes empreiteiras. Isso talvez seja uma mudança de perspectiva bastante importante. Bom, eu acho que está... você queria falar? Eu acho que a sala já está começando a se esvaziar. Então, uma última, tá bom? Bom, eu sou a Isa, eu sou psicóloga.
Não é uma pergunta, é só uma colocação que eu queria fazer de uma coisa que me ocorreu durante o filme, que é essa questão da infantilidade dele, do personagem, de uma possível fixação, enfim, em alguma fase, sem entrar em detalhes, mas me lembrou uma fala do Winnicott, onde ele dizia assim, que é uma alegria você se esconder, mas é um desastre você não ser encontrado. Então, me pareceu que se existe alguma angústia no personagem, seria essa. Poxa, ninguém vai me encontrar. Só isso. Obrigada. Bom, eu queria agradecer muito a todo mundo. E eu também queria fazer um agradecimento especial para minha amiga Maria Cecília Amarra, que está lá, que é a autora dos cartazes do ano inteiro e que valorizaram muito a série. Bom, e hoje eu estou com tristeza que estamos acabando esse ciclo, mas está todo mundo convidado para o ano que vem, vai ter um ciclo sobre o corpo. Então, muito obrigada, Pier Paulo, obrigada, Bernardo, obrigada a vocês. Foi muito legal, viu? Você que teve nos outros? Eu fui em todos. Você foi em todos, né? Você que foi em todos? Foram 8 filmes, né? Eram 4 esse mês, 4, 5. Posso tirar uma foto? Ah, vamos tirar. Pode. Posteridade. Isso. Uma flash. Ação. Obrigado, muito obrigado. Bom, foi um prazer te conhecer, viu? Fazer tudo. Oi, pode pegar, fica à vontade. A loja podia parar. Obrigado. Tchau.